Oi para você que assiste ao Portal UAI, meu nome é Ana Mendonça, eu sou repórter e colunista aqui do Jornal Estado de Minas e esse é o Política em Pauta, o podcast que fala os bastidores da política mineira. Aqui comigo está o Bernardo Stilac, meu companheiro de bancada, repórter e colunista também do Jornal Estado de Minas. Bom dia, Bernardo. Tudo jóia, Ana? A gente vai aí para mais uma edição do Política em Pauta, dessa vez no dia 24 de janeiro de 2025, sexta-feira, como sempre, né? A gente vai fazer um balanço das principais notícias da semana. Só para você que nos ouve e também nos assiste no canal do YouTube do Portal UAI, nos ouve pelo Spotify, a gente vai começar, né, o programa hoje trazendo a notícia do início da semana mesmo, da segunda-feira, a posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. Vamos trazer também o Túlio Ribeiro, que é internacionalista e cientista político, já conversou com a gente aqui no Política em Pauta exatamente sobre a eleição do Trump. Ele volta agora em vídeo com a gente para poder fazer uma análise da cerimônia de posse. Cerimônia essa que teve a presença de parlamentares brasileiros, entre eles vários mineiros. Então, vamos trazer aqui para o nosso estado a repercussão desse evento em Washington. No segundo bloco, a gente já pula aqui para o Brasil e uma pauta muito importante para Minas Gerais, que foi a assinatura da concessão da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, a chamada Rodovia da Morte. Teve uma cerimônia no Palácio do Planalto para poder marcar essa assinatura do contrato de privatização e a gente vai falar um pouco sobre a importância desse evento para Minas Gerais e também sobre como ela acaba sendo mais um exemplo da dificuldade de comunicação do governo Lula, que até poucos dias antes desse evento faria tudo de forma muito protocolar, sem tentar ganhar politicamente em cima desse avanço aí importante para o estado de Minas Gerais. Vamos trazer um pouco dos bastidores do que foi esse evento. Evento esse que não contou com a presença do governador Romeu Zema, o que tornou também ali a cerimônia mais um capítulo do embate entre o Palácio do Planalto e o governo de Minas Gerais. Esse é o tema do nosso terceiro bloco. Vamos falar um pouco sobre o governador Romeu Zema, como ele tem dobrado a aposta nas críticas ao presidente Lula, como que isso pode refletir em 2026, como isso já está refletindo em Brasília na articulação feita pelo governador para tentar derrubar os vetos feitos ao Propag, o programa de refinanciamento das dívidas. Vamos então trazer, inclusive, a movimentação do vice do Zema, foi tema da coluna da Ana, do Matheus Simões, que já está colocando as manguinhas de fora para poder concorrer ao Estado no ano que vem. Bom, e a gente está aqui hoje de novo, né, segunda semana consecutiva, um dos nossos habituês aqui do podcast, o repórter da nossa editoria de política, Bruno Nogueira. E aí, Bruno, semana movimentada com assuntos muito variados, né? Uma semana muito cheia, né? Somente segunda-feira, né? Que a posse de Donald Trump mexe com todo o jogo geopolítico, mexe com Minas Gerais também, né? Minas Gerais tem muito imigrantes indo para os Estados Unidos, principalmente no norte de Minas, aí no Governador Valadares, né, Bruno? Bruno? Rio Doce. Muito obrigado pelo convite, Ana, Bernardo. É sempre um prazer estar aí no Política em Pauta. Maravilha. Vamos começar já vendo uma análise do cientista político e internacionalista Túlio Ribeiro. O Túlio já esteve aqui com a gente. Hoje ele não pode estar aqui presencialmente, está em Divinópolis, mas gravou um vídeo explicando um pouquinho como que pode ser esse impacto da posse do Donald Trump no Brasil e também a repercussão política do caso. Vamos dar uma olhada. Oi, Ana. Oi, Bernardo. Feliz de estar aqui de volta no Política em Pauta do Estado de Minas para discutir com vocês novamente sobre esse tema que marcou tanto essa semana, né? A posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Para a gente fazer uma análise bem bacana sobre esse tema, eu queria dividir aqui a minha fala em dois pontos centrais. Primeiramente, quais as mensagens que a gente consegue extrair desse primeiro momento do Trump, da posse dele, dos primeiros atos dele, e em segundo momento, como que fica a relação do Brasil com os Estados Unidos frente a essa nova gestão. Então, no evento de posse do presidente dos Estados Unidos, o novo presidente tradicionalmente faz um discurso de inauguração do seu mandato, e nesse caso não foi diferente. O Trump fez um discurso longo em que ele destacou diversos pontos de quais as políticas que ele pretende adotar nos próximos anos enquanto ele ocupa esse cargo e que já pode nos dar um direcionamento de qual caminho ele deve seguir e do que a gente pode esperar para o mundo nos próximos anos. Analisando esse discurso ponto a ponto, a gente consegue perceber diversos momentos em que o Trump faz tanto menções a temas que são caros à sua base de eleitores mais radicalizada, de extrema-direita, quanto também aos seus eleitores que, na verdade, não são necessariamente de extrema-direita, mas que são eleitores que estão profundamente desapontados e ressentidos
com o quanto as políticas do governo anterior, o governo Biden, têm entregado diretamente para a população. Nesse sentido, a gente pode lembrar que o Trump agora ele foi eleito numa aliança conservadora muito mais poderosa nos Estados Unidos, né? Já que você tem tanto o governo do próprio Trump quanto o Senado, o Congresso e a Suprema Corte muito mais tomados por uma maioria republicana, e isso reflete justamente esse desapontamento da população com as entregas democratas. Então, para esse eleitor menos radicalizado, o Trump ele faz diversos acenos, principalmente no sentido anti-imigração. Ele tem vários pontos do discurso dele em que ele coloca realmente os imigrantes nos Estados Unidos como esse grande inimigo que estaria piorando a situação econômica do país, sendo responsável, por exemplo, por roubar os empregos que seriam dos americanos e por supostamente também piorarem a situação de segurança nos Estados Unidos, fazendo com que eles cometessem mais crimes e piorassem a qualidade de vida em geral do americano médio. Além disso, ele também rejeita bastante ao longo do discurso a agenda verde, que é uma pauta muito cara para o Brasil atualmente, e ele coloca, por exemplo, que os Estados Unidos só vai ser grande de novo a partir da exploração de mais gás e petróleo, rejeitando muito do que tem sido discutido internacionalmente no sentido de uma economia mais sustentável, do desenvolvimento sustentável como um todo. Além disso, ele também traz consigo ali no momento da posse os principais líderes das maiores big techs do mundo, o que é percebido também por esse eleitor dele, que acredita mais nessa ótica empreendedora, que acredita que a solução para os problemas econômicos está mais nessa lógica de mercado, acaba sendo um aceno forte para ele também, que agrada bastante. Já para esse outro eleitor do Trump, mais radicalizado de extrema-direita, ele também faz alguns acenos bem importantes. Eu destacaria aqui, primeiramente, o perdão que ele concedeu aos invasores do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, que é algo que ressoa bastante com a narrativa no Brasil do bolsonarismo de tentar uma anistia para os acusados do 8 de janeiro. Além disso, você tem também uma coisa que ficou bastante emblemática desse primeiro momento do Trump, que foi a saudação lida como nazista do Elon Musk, que acabou atiçando bastante nas redes sociais, inflamando tanto críticas por parte da esquerda e dos democratas, quanto também grupos neonazistas que acabaram apoiando e dizendo que se veem de fato nesse gesto, nesse momento. Então, passando aqui agora para o nosso segundo momento da análise, né, a gente precisa ver como que vai ficar a relação do Brasil com os Estados Unidos diante desse novo momento do Trump. Gente, não é segredo para ninguém que o Trump e o presidente Lula não são exatamente muito afeitos e que o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, ele tem uma predileção grande pelo Trump, pela presença dele nos Estados Unidos. Esse movimento de ter o Trump como presidente dos Estados Unidos é lido pela direita brasileira como uma vantagem para uma possível derrota do Lula em 2026 e com uma vantagem também para um possível retorno de um nome de extrema-direita no poder e para alavancar algumas pautas que são importantes para eles. Como eu mencionei anteriormente, né, a questão do 8 de janeiro aqui e de uma possível anistia para os presos por causa dos atentados. No entanto, a posição oficial do Itamaraty, do governo até então, é de tentar manter uma relação saudável e pacífica com o governo dos Estados Unidos, não importa quem esteja no poder, e, de alguma forma, o governo Lula tenta agir de uma forma mais pragmática, né, com esse novo líder. Você tem, por exemplo, o Lula, de uma forma bastante sóbria, saudando o novo presidente e dizendo que pretende trabalhar junto por uma sociedade mais justa e por um planeta melhor para as duas nações. Isso não tira um pouco o fato de que o Trump vai agir muito na contramão dos interesses atuais do Brasil internacionalmente, principalmente no sentido de que o Brasil tem tentado fortalecer essa agenda verde e o multilateralismo, e o Trump vem no sentido contrário a isso logo no primeiro momento, né? Logo no primeiro dia ele já, por exemplo, tirou os Estados Unidos da OMS, que é uma instituição da ONU, que o Brasil tem tentado fortalecer bastante, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é uma das principais convenções climáticas que a gente tem hoje em dia, que o Brasil tem tentado se destacar. E com isso a gente precisa ver realmente como que vai se dar essa relação no dia a dia, nas relações bilaterais entre os dois países, e como que isso realmente vai afetar os acordos que já existem hoje em dia, que o governo Lula tem tentado tomar para si como protagonista. Então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade de fazer essa análise aqui. Espero voltar para uma próxima para a gente discutir um pouco mais a fundo quando mais coisas acontecerem nesse sentido. Obrigado.
Isso como falou muito bem o Túlio, né? Já no primeiro dia ali de posse, Donald Trump assinou vários acordos, já fez várias coisas e trouxe aí mais ou menos como que pode ser o impacto do seu novo governo, né, Bernardo? O Trump, mesmo antes da campanha, né, dizia sempre sobre o quão espetacular ou espetaculoso seria o seu primeiro dia, né? Chegou a dizer que ele não teria nenhum risco de cometer atos autoritários ou atos ditatoriais, a não ser pelo primeiro dia. Claro que não foi o que ele fez, mas como o Túlio bem ressaltou, essa questão de sair da OMS, essa questão de sair do Acordo de Paris já dá um indicativo muito grande de como vai ser a política do Donald Trump em relação à política internacional. E aí o Túlio ressalta muito bem que, por mais que o Brasil, conforme o próprio Donald Trump ressaltou de forma muito clara, não seja a prioridade dos Estados Unidos, e a América Latina também não seja, ele falou isso com todas as letras, né? Ele disse numa entrevista aí, quando ele já estava assinando vários decretos, acho que assinou mais de 50 decretos, tirando, por exemplo, esse que tirou os Estados Unidos da OMS, e ele responde várias perguntas de jornalistas, né? E ele disse que os Estados Unidos não precisam do Brasil nem da América Latina, né? Que nós precisamos dos Estados Unidos. E, na verdade, todo mundo precisa dos Estados Unidos, né? E foi bem evasivo, assim. É uma postura que não é mentira, né? Mas é bastante antipática, né? Quando a gente ouve, assim, de um líder de Estado. Mas o que eu digo, né, ressaltando o que o Túlio disse, o Brasil vinha numa política de fortalecimento dessas instituições, vem, né? Inclusive da Pauta Verde. O Brasil, em novembro desse ano, cedia a Conferência das Mudanças Climáticas, né? A COP30 em Belém do Pará. Vamos ver como é que vai ser a participação dos Estados Unidos nesse evento, né? O quanto que a influência de Donald Trump vai, inclusive, influenciar outros países, outras potências, as potências europeias. Mas, puxando um pouco para o lado político, né? A gente viu muitos dos bolsonaristas mais importantes do país, à exceção do próprio presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, viajando até Washington para poder acompanhar a posse de Trump, vários deles mineiros, né? Em destaque para o deputado federal Nicolas Ferreira, para o deputado estadual Bruno Engler e aqui para os vereadores de Belo Horizonte, para o vereador de Belo Horizonte, o Vili dos Santos, né, que estava ali junto com o Bruno Engler. Mas nenhum deles, né, Bruno, sequer chegou a ver o Trump ao vivo, né? Nenhum deles teve essa oportunidade, eles não puderam participar da cerimônia oficial de posse no Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos, porque era uma cerimônia mais fechada, né, para as autoridades norte-americanas, alguns poucos líderes mundiais estavam presentes. Mas essa declaração do Trump pegou mal no parte do bolsonarismo, viu? De que não precisa do Brasil, que o Brasil precisa dos Estados Unidos, né? O senador Ciro Nogueira, do PP, que foi ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, tweetou depois, né, que disse que o Trump não pode ser toda hora reverenciado, né? Que o Brasil é muito maior do que ele disse e que tem que ter um tratamento de igual para igual, né? Eu acho que essa sinalização de Trump sobre o Brasil é uma coisa que incomoda, principalmente por esses planos do bolsonarismo de retornar talvez ao poder em 2026, com Jair Bolsonaro ou não. Jair Bolsonaro está inelegível nesse momento. E continuar essa onda de extrema-direita, de direita, também na América Latina, né? Impulsionado também pelo presidente da Argentina, Javier Milei, que esteve na posse, né? Eu acho que quando a gente fala de política internacional, a gente tem a sensação de trazer para aquele lado político brasileiro, onde a gente vê muitos embates, muitas brigas, muitas polarizações. Mas, no caso, como bem citou o Túlio Ribeiro, a gente viu um presidente Lula que até acenou para o Trump, deu parabéns ali, né? Obviamente, eles não têm boas relações, quando eu digo não tem a mesma pauta ideológica, mas tudo indica que o governo vai colaborar aí com o pouco que pode, né, com o Donald Trump. Mas falando sobre o bolsonarismo em si, eu acho que a gente pode chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, aquela entrevista coletiva que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu dentro do aeroporto, né, quando a primeira-dama Michele Bolsonaro estava a caminho
dos Estados Unidos, junto com o filho do ex-presidente, que agora a gente tem aí uma indicação que talvez a Michelle possa substituí-lo aí no possível em 2026. A gente também tem a especulação que o Eduardo pode ser esse nome do bolsonarismo para enfrentar o Lula. Os dois representantes aí da pauta foram até os Estados Unidos e também não conseguiram participar da cerimônia, mas fizeram ali fizeram parte de várias comemorações ali a Donald Trump. Mas essa coletiva de imprensa, eu queria destacar porque a gente vê um Bolsonaro ali um pouco ressentido, um pouco chateado, ele até chega a chorar. E eu acho que a gente começa a ver aí os primeiros princípios de um Jair que já está mais conformado com o fato de que não vai conseguir disputar a eleição em 2026. Vai ter que indicar alguém para poder ficar no seu lugar. Já tem um Jair aí mais colocado como... talvez não seja o candidato, porque até então, inclusive em visitas aqui em Minas Gerais, ele se colocava como o único nome capaz de enfrentar o Lula. E agora isso mudou, né, parece. Acho que os aliados do ex-presidente tiveram dificuldades em reverberar essa entrevista dele, em que ele se mostrou bastante abatido, né, como você disse, Ana, ele chorou, viu ali a Michelle ir embora, despediu, né? Uma coisa bastante dramática, assim, melodramática. Foi triste, né? Foi meio melodramático mesmo. Então, e assim, mas o ponto ali todo daquela tristeza dele era ressaltar como ele deixou de representar, deixaria, né, até então naquele momento, de representar o Brasil no evento mais importante do ano, que seria a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Mas eu acho que ficou difícil para os aliados do ex-presidente conseguirem reverberar isso e transformarem, inclusive, essa não ida do Jair a Washington como um desserviço de Alexandre de Moraes, que reteve o passaporte do ex-presidente ao Brasil, porque nenhum dos bolsonaristas lá teve qualquer relevância para absolutamente nada do que aconteceu na posse de Donald Trump. Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro, que usa as redes sociais para se colocar como um amigo próximo de Donald Trump, né? Ele se coloca, né? Exatamente, ele sempre se coloca como uma pessoa próxima a Donald Trump, que sempre está ali visitando e tal, e nem o Eduardo conseguiu entrar. Inclusive fez um vídeo no meio de uma nevasca sem poder entrar na posse. Por maior que seja o controle que esse grupo tem sobre sua base aliada, sobre seus apoiadores, ficou muito difícil sustentar isso quando o Bolsonaro passa anos e anos e anos dizendo que o Eduardo Bolsonaro é muito próximo, inclusive, ao filho de Donald Trump, e todos eles fazem essas viagens e acabam por não conseguir nenhum tipo de aproximação a ninguém, né? Não é nem ao Trump, não só ao Trump, a ninguém que vai fazer parte desse governo dos Estados Unidos a partir dessa segunda-feira. Então ficou bastante complicado manter esse tipo de situação. E além disso, teve algumas outras articulações um pouco desastrosas, assim, por parte, por exemplo, do Nicolas Ferreira, que publica um vídeo muito emocionado. Falando sobre a mão de Deus, né? Por ter recebido de um membro ali, né, uma senhora que trabalha no staff do Trump, um convite para um baile especial. Até então, entre os bolsonaristas, ele foi o único a receber esse convite. E, no final das contas, foi ao baile e lamentou que nem Trump nem o Musk estavam lá, e fez vídeos, né, querendo conversar com o Musk. E aí, assim, ficou difícil para eles conseguirem sustentar para a própria base o quanto a chegada de Donald Trump vai ser benéfica para o retorno do bolsonarismo ao poder. Como bem disse o Bruno, quando Trump, além de tudo, ainda fala que o Brasil é desimportante, porque assim, não é como se o Bolsonaro tivesse em algum momento nessa relação entre Brasil e Estados Unidos colocado o Brasil em papel de importância ou algo próximo de paridade com os Estados Unidos. O Bolsonaro, ele, em todas as declarações, eu convido quem nos ouve a procurar, absolutamente, rigorosamente, todas as declarações em que ele fala dos Estados Unidos, ele coloca os Estados Unidos como uma grande potência absolutamente superior, cita quantas vezes o PIB dos Estados Unidos é maior que o do Brasil. Bolsonaro foi aos Estados Unidos, prestou continência à bandeira norte-americana, disse que amava o Donald Trump. Se encontrou porque os dois eram chefes de Estado. Teve uma agenda na Casa Branca. Mas a questão fica muito difícil. E aí, do outro lado, só para terminar o comentário, isso, para mim,
exacerba, escancara a dificuldade que os opositores desses políticos bolsonaristas têm, não só da esquerda, mas os opositores dos bolsonaristas têm, de escancarar, de deixar público o fiasco que foram todas essas viagens aos Estados Unidos, de mostrar que eles não se encontraram com ninguém, que eles não conversaram com ninguém. O Trump cuspiu em cima do Brasil e não foi tratado. Não deu aquela relevância, né? Então, assim, foi um fiasco, Bolsonaro chorou à toa, perdeu um pouco daquela imagem que é tão cara a ele, de um homem super másculo, que questionou famílias que choraram a perda de seus entes queridos durante a pandemia, que distribui por aí medalha de imbrochável, incomível e imorrível, mas chorou por não poder viajar para a posse. E aí eu acho que dentro do que poderia acontecer, a imagem deles, dos bolsonaristas, sai muito menos arranhada do que poderia. Assim, não, eu acho que o Bernardo tem muita razão, porque o bolsonarismo em si deu um show ali de irrelevância, né? Acaba que ficou... Com certeza. Mas... Acho que o presidente dos Estados Unidos deixou bem claro que o Brasil não é uma prioridade dele nesse momento, né? Eu conversei com um cientista político para a gente fazer uma matéria na segunda-feira, chamando para essa posse, para entender um pouco as expectativas dessa relação Brasil e Estados Unidos, né? O Brasil é um grande parceiro econômico dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um grande parceiro econômico do Brasil, o segundo ali fica disputando com a Argentina essa balança comercial, a China é o maior parceiro econômico do Brasil, e Trump dá esse sinal de que o Brasil não é importante, e a gente deve esperar nos próximos anos uma relação muito fria entre os dois países, né? Sem esperar muitos acordos comerciais. Então, deve ser uma relação mais entre as máquinas diplomáticas, como diz para mim o Leonardo Neves Pais, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, né? Ele diz que o Brasil não está nessa prioridade, que as máquinas diplomáticas vão ter muito mais ação ali do que os próprios presidentes e os próprios estados, né? Eu acho mais muito interessante também citar o efeito Elon Musk, né? Que o Bernardo citou no caso do Nicolas Ferreira, porque Elon Musk conhece o Brasil, tem esse interesse no país, porque é um grande mercado para as redes sociais dele, para a empresa de carro, enfim. A mineração no nosso país também é importante para... Teve um imbróglio pessoal também com o Alexandre de Moraes. Exatamente. E também elogiou o Nicolas Ferreira nas redes sociais. Mas o Elon Musk ele é um membro do governo norte-americano efetivamente, ele é um dos chefes de um departamento novo que foi criado, o Departamento de Eficiência Governamental, que foi criado para abrigar o Elon Musk e outros apoiadores de campanha. Só que também não dá para saber qual o nível de impacto que ele vai ter no governo, porque tem muitas pessoas disputando essa atenção do presidente norte-americano, né? A gente viu na posse vários bilionários atrás de Trump, né? Não só o Elon Musk, mas a gente viu concorrentes diretos dele, do lado dele, como o presidente da Meta, o Mark Zuckerberg, o presidente da Amazon e dono do jornal Washington Post, o Jeff Bezos, né? Então, assim, Musk teve esse problema com o STF brasileiro, com o governo brasileiro, mas não dá para saber qual o nível de interferência que ele pode ter nessa relação ainda. O que os bolsonaristas esperam muito nesse momento, na verdade, é uma articulação para suspender o visto do ministro Alexandre de Moraes, né? Isso já foi dito várias vezes, inclusive pelo Eduardo Bolsonaro. Só que acho que isso seria muito caro diplomaticamente para esses dois países, né? Não tem necessidade, né? Não seria só comprar ali uma briga política, né? Para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Igual eu falei, Trump tem outras prioridades. Ontem mesmo ele discursou no Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Já sinalizando, por exemplo, para a China. Disse que poderia fazer um acordo comercial com a China, né? Então, isso acabou fazendo com que o dólar caísse no mundo inteiro. Então, é um Donald Trump que tem outras prioridades, principalmente as questões das guerras. Ele está muito interessado na guerra da Ucrânia, já falou que o Putin não quer negociar, que o Zelensky quer, mas o Putin não. Então, a questão imigratória parece que vem mais forte, né? E eu acho que esse é o grande ponto para o Brasil. Já começou, né? Hoje sexta-feira, o primeiro voo de deportados chega ao Brasil em Confins, né? No Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. E acho que é importante dizer que o Brasil, não dá para saber quantos mineiros tem, né, nos Estados Unidos ilegalmente, mas a estimativa é que no Brasil tenha 230 mil brasileiros ilegais, né? E o Trump assinou decretos muito fortes, né? Ele, por exemplo, assinou um decreto para revogar a cidadania de filhos de imigrantes ilegais, né? Porque se a pessoa nasce nos Estados Unidos, ela tem automaticamente cidadania por ter nascido ali. Então esse decreto revoga. Então vão ser anos muito para a gente ficar muito atento nessa questão, eu acho que principalmente migratória, porque
deportar milhões de pessoas não é uma tarefa fácil e é um problema diplomático grande no mundo inteiro, né? Antes da gente ir para o segundo bloco, Bernardo, eu queria dar uma pautada aqui, principalmente na ação do Bruno Engler em Duville, estendendo aquela faixa ali, dizendo que em 2026 a gente teria Jair Bolsonaro de volta e o Trump agora assumindo a presidência dos Estados Unidos. O que me chamou a atenção é que foi colocado como se aquela faixa fosse um grande ato ali político brasileiro, mas era uma faixa de trânsito ali no meio da rua, né? Então, fizeram um vídeo, né, divulgaram esse vídeo. Novamente, eu acho que corrobora o que a gente já vinha dizendo, né, que foi muito mais para se gravar lá, se mostrar ali para a base interna aqui do Brasil, mas que eu acho que mesmo para a base interna movimentou pouco. Assim, a gente percebe quando esse movimento dos bolsonaristas, né, eles geram um impacto, porque eles realmente criam um rebuliço nacional gigantesco. E essa viagem deles não gerou. E aí, falando sobre o Elon Musk, a gente teve elementos simbólicos na posse do Trump muito interessantes, que também não foram suficientemente, na minha opinião, abordados e tratados aqui, no sentido de atrelar. Quando a gente está falando de embate político, se existe uma divisão política no Brasil e uma necessidade de se desgastar um lado, desgastar o outro, e o lado bolsonarista e o lado da direita, extrema-direita, desgasta muito bem o governo Lula, do outro lado não tem uma resposta razoável quando as coisas me soam um tanto óbvias, né? O Elon Musk, que o Bruno citou, fez um gesto nazista. Ele fez uma manifestação de saudação nazista, que ficou muito conhecida durante o período do Terceiro Reich na Alemanha, sob Adolf Hitler. Inequivocamente, as pessoas podem fazer todos os malabarismos retóricos do mundo, inclusive para dizer que talvez ele tenha feito de forma desastrada aquele gesto, mas o gesto foi feito e todo mundo entende aquilo como um gesto nazista. Do outro lado, Steve Bannon, que também estava ali, inclusive discursando para uma plateia onde havia membros do Alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema-direita alemão e que flerta com ideias nazistas. E parlamentares brasileiros. E estavam ali também, mas eu digo, acho que a simbologia de ter uma alternativa para a Alemanha ali, e o Bannon fez 2 vezes o gesto de saudação ao líder nazista. Então, como um evento que tem esse tipo de simbologia, as pessoas não conseguem atrelar quem estava ali, celebrando como uma grande vitória da democracia, uma imagem à outra, sabe? Para mim, escancara a falha, a dificuldade de ataque, de realmente imputar ao lado bolsonarista efeitos derrogatórios das suas próprias atividades. De novo, não teve efeito prático positivo, eles não conseguiram sequer ver pessoalmente o presidente Donald Trump, não conseguiram se encontrar, não conseguiram participar dos eventos onde ele e os seus aliados mais poderosos estavam participando, mas para mim todos eles saem no lucro, porque o arranhão na imagem que ele poderia ter sido o saldo dessa viagem não existiu. Isso acho que só pra gente encerrar, acabou que esse evento, essa posse institucional, também serviu para uma grande reunião da extrema-direita, né? O Steve Bannon, ele fala que o Eduardo Bolsonaro, ele encontra com o Eduardo Bolsonaro. Steve Bannon foi um dos principais conselheiros do primeiro mandato de Trump e da primeira campanha. Depois ele foi considerado terrorista nos Estados Unidos por causa dos eventos do 6 de janeiro. Se afastou, né, do Trump. Se afastou do Trump e tal. Ele faz um discurso nesse evento que o Bernardo diz e diz que o Eduardo Bolsonaro seria o próximo presidente do Brasil, né, no futuro, né? Então, acho que eles não tiveram essa vitória de encontrar o Trump, mas foi uma grande reunião da extrema-direita mundial, né, pra falar a verdade. Perfeito, é aquela coisa, né, gente? Às vezes o óbvio precisa ser dito, e o que foi feito lá ficou muito óbvio para todos nós, né? Pois é, bom, assim, essa fala do Steve Bannon e toda essa reunião, talvez não tenha impacto agora, né, mas eu não tenho dúvida que... já viu uma articulação mundial desses grupos, né, na verdade. E o próprio Trump agora, o Brasil não seja uma prioridade para ele, mas no caso de uma vitória da direita, ou da extrema-direita, bolsonarista ou não, no Brasil em 2026, aí são outros 500, né, porque a gente fica pensando o que teria acontecido, por exemplo, se o Trump fosse o presidente dos Estados Unidos na virada de 2022 para 2023, né? Durante a invasão ali, né, dos 3 poderes. Será que o Bolsonaro, na tentativa dele de se manter no poder, encontraria nos Estados Unidos pelo menos uma leniência em relação ao que tentou ser feito aqui? Porque foi dito abertamente pelos generais que
o próprio general vice-presidente na época, né, o general Milton Mourão, hoje senador pelo Rio Grande do Sul, disse que não tinha eco internacional, apoio internacional para a tentativa de uma manutenção no poder à revelia da eleição. Então, são outros 500. Uma vez essas pessoas no poder no Brasil, a relação passa a ter outro significado também. O mundo tem mudado, né? A gente viu um pouco depois a eleição do Javier Milei na Argentina, né? A gente viu a dificuldade que o Emmanuel Macron tem na França para manter um governo, né? Então, pela primeira vez, né? Não, nem sempre de forma inédita, mas não é comum que isso acontecia. Presidentes usando a máquina não conseguirem se reeleger. Aconteceu com o Bolsonaro, mas aconteceu com o Biden. Isso, exatamente. E com o Fernandes na Argentina. A gente vai falar um pouquinho disso no próximo bloco, mas é um desafio que o próprio presidente Lula vem passando, né, meninos? A dificuldade ali de encontrar um território que seja fértil para uma candidatura em 2026. Pois é, vamos inclusive já aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre o segundo bloco, porque na semana passada a gente comentou aqui sobre a polêmica do Pix, né? Que acho que, de uma forma geral, foi analisada, né, como um saldo negativo para o governo federal, que acabou tendo que recuar de uma medida que não era exatamente a qual ela estava sendo imputada, né, pelos opositores do governo. Mas o governo mesmo assim recuou, e foi um recuo muito comemorado, principalmente pelo deputado Nicolas Ferreira, com razão, né? Ele comemora uma vitória política importante para ele. Na qual ele foi protagonista ali, né, das duras críticas ao governo. Agora o que a gente vai falar da BR-381, a gente teve na quarta-feira a concessão, a assinatura do contrato de concessão da rodovia da Morte, uma concessão muito tentada, uma novela que se arrasta há décadas aqui em Minas Gerais. Por Minas Gerais, né? A gente teve tentativas aí de outros ex-presidentes para que isso saísse ali do papel, e agora a gente vê realmente algo sendo feito, né, Bernardo? Ficou tão folclórica a história de duplicar a 381, que mesmo com a assinatura do contrato de privatização, que nunca tinha acontecido antes, quem quer colocar dúvidas sobre o que vai acontecer agora, falar, mas o Lula teve 2 mandatos, a Dilma teve 1 mandato e meio, também fizeram promessas para 381. O ex-presidente Jair Bolsonaro também chegou a fazer essa promessa, né? Mas eu digo agora, assim, né, quando alguém, um detrator, né, um opositor do governo quer colocar em xeque a importância dessa assinatura de contrato de concessão, usa essa memória do mineiro para poder falar quantas vezes você já ouviu isso e nunca aconteceu. Né? Frase usada, né, pelo governador Romeu Zema. O próprio governador Romeu Zema falou, né? Ele disse que, eu não vou nesse evento aí, que é um evento burocrático. Eu vou quando tiver máquina na pista, quando tiver entrega de obra, aí eu faço questão de ir e reconhecer o que foi feito. Só que, efetivamente, o que a gente precisa dizer aqui é o que aconteceu nessa semana, né? Formalização desse contrato de privatização é, sim, inédito, porque a gente está falando, pelo menos numa história recente, em setembro do ano passado, foi a 4ª tentativa em 4 anos consecutivos de privatização da BR-381. As 3 anteriores terminaram sem sucesso, porque os leilões foram desertos, não havia interesse da iniciativa privada. Entre essas tentativas, houve algumas diferenças no edital, no formato de concessão da estrada. Em alguns momentos, por exemplo, a privatização incluía tanto a BR-381 até Governador Valadares, como a BR-262, que elas andam juntas até um momento ali no meio do estado de Minas Gerais, e depois a 262 vai até o Espírito Santo, estava ali dentro. O termo utilizado pelo Ministério dos Transportes é a modernização do contrato de concessão. A gente pode fazer críticas e fazer análise a esse contrato, acho que aqui nem é o ambiente da gente discutir isso, mas o que foi feito efetivamente de grande mudança foi uma sinalização de abertura à iniciativa privada, porque o governo federal ele encampou as obras no gargalo aqui da saída de Belo Horizonte até Caeté, que é o ponto mais complexo das obras, porque tem um relevo muito acidentado e tem uma quantidade muito grande. O movimento Providas da BR-381, que é um grupo que milita pela duplicação, calcula cerca de 2.000 famílias que vivem às margens da rodovia, e é às margens mesmo. O muro da casa dá para
para a estrada, e essas famílias vão precisar ser realocadas, então existiu um risco jurídico para as empresas fazerem isso. O governo assumiu essa parte, o governo assumiu um compartilhamento de risco geológico para a realização das obras bem mais alto do que era nos contratos anteriores. Então, assim, sinalizou que para a iniciativa privada que ele ia ser um investimento seguro, deu certo. Houve interessados no leilão, o leilão aconteceu, vai ter 5 pedágios nesse trecho, mas a questão é, a gente está falando de 30 anos, pelo menos 30 anos, de conversa, de ladainha, de novela, seja o termo que você quiser utilizar, para essa situação que se arrasta há muito tempo, numa estrada que é conhecida como Rodovia da Morte, embora nem seja mais a estrada com mais acidentes graves no estado de Minas Gerais, mas é uma estrada sinuosa, não é duplicada na maior parte do seu trecho, então é uma estrada que o motorista que pega sente dificuldade em dirigir, e é uma estrada muito importante, né, para Minas Gerais, para o escoamento de minério, que vai até o Vale do Aço, por exemplo, liga Belo Horizonte ao Vale do Aço, depois Belo Horizonte a São Paulo. Enfim, aí entra a nossa questão aqui, só esse enorme preâmbulo, que é dizer que o governo federal ele dá margem para essas manifestações de desconfiança, porque é óbvio que as pessoas ficam desconfiadas quando se trata de uma situação que já foi tão prometida por tanto governo diferente, inclusive por esse próprio presidente Lula. Exatamente. Lembrando que o Lula ficou quase um ano aí sem fazer visitas aos estados, e quando veio a Minas Gerais, a primeira coisa que ele fez foi prometer aí a duplicação da BR-381. E também acho importante a gente citar que o Renan Filho fez diversas viagens aqui para o estado para tentar tirar isso do papel. O Bernardo pode falar isso melhor, porque como a gente brinca aqui, ele é setorista de estrada, de rodovia, sabe tudo, e acompanhou bastante essas viagens, né? A questão toda é assim, o Lula acertadamente demorou muito para vir aqui, né? E acertadamente quando veio, falou, a gente precisa de alguma coisa realmente forte para poder anunciar. E anunciou a duplicação da 381. Eu queria até lembrar que nessa primeira visita que o presidente fez aqui a Belo Horizonte, Minas Gerais, que os membros do governo pedem, inclusive, ajuda do governo federal, do governo estadual, da prefeitura, para essa questão do deslocamento, do reassentamento dessas famílias à margem, né? Porque 2.000 famílias é uma logística muito difícil tirar essas famílias dali, né? Precisa de ter lugar para levar, né? Exatamente. E o Renan Filho faz um discurso quando ele veio aqui em Belo Horizonte pedindo ajuda ao governador Romeu Zema, à prefeitura. Lembrando que essa primeira viagem, né, do Lula aqui em Minas Gerais foi a primeira vez também que a gente teve aquele simbolismo de ver o Lula sentado ao lado do governador Romeu Zema. E isso foi uma pauta muito carente ali no momento, né? A gente teve o Alexandre Silveira falando sobre isso, tendo um discurso um pouco mais inflamado. A gente teve o Renan Filho, como bem citou o Bruno, fazendo esse pedido ao governador, e a gente teve ali aquele primeiro momento do Zema se mostrando até ali no momento, né, que agora a gente sabe que a situação mudou, um pouco aliado ao governo Lula, mas aliado com muitas aspas, tá, gente? Aliado no sentido de não concordamos politicamente sobre diversas pautas, mas o que for melhor para Minas Gerais será feito pelo Estado. O que a gente vê é uma postura agora muito diferente do governador, né? A duplicação da 381 é uma promessa de campanha do presidente Lula. Ele esteve aqui, ele diz, inclusive, depois dessa assinatura do contrato, depois nas redes sociais, ele lembra que nos últimos comícios que ele fez aqui em Minas Gerais, em Ipatinga, ele reforçou, em Ipatinga, no Vale do Aço, reforçou que iria fazer a duplicação da 381, né, ao lado do ministro Alexandre Silveira, que é um dos mineiros aí na esplanada dos ministérios mais próximos, que é de Ipatinga, que foi diretor-geral do DENIT, né, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, né, e o Alexandre Silveira foi diretor-geral do DENIT no primeiro mandato do Lula, e aí ele fez algumas obras na 381, né, mas acho que a duplicação, principalmente da maior parte da rodovia, é uma grande questão para o Estado, porque a gente fala, óbvio, que era a rodovia da morte, vai melhorar a segurança da rodovia, mas tudo isso também é importante economicamente para o Estado, né? É infraestrutura para levar produtos para outras regiões, tirar as pessoas de Belo Horizonte, no sentido até turístico, né? As pessoas poderem visitar outros lados do Estado. Então é uma obra muito importante para Minas Gerais, talvez fundamental e talvez a mais importante dos últimos anos, né? E aí entra a questão de bastidor, né? Porque, como a Ana disse, a gente é uma questão muito cara a Minas Gerais e também, portanto, muito cara à imprensa de Minas Gerais. Então, tudo que acontece com 381 é analisado,
acompanhado muito de perto. E isso faz com que a gente tenha várias fontes de gente que está lutando por essa duplicação, gente que está em contato constante com a NTT, com o DENIT, com o Ministério dos Transportes. E essa data era uma data que a gente já estava esperando, né? Nessa semana, entre 20 e 24 de janeiro, seria o momento para assinatura do contrato. E aí é sempre aquela pergunta, e aí, vai assinar, não vai assinar, quando é que vai ser, como vai ser? E em algum momento foi sinalizado ali por equipes membros da equipe técnica do Ministério, que essa assinatura seria feita de forma virtual, que não teria nenhum tipo de evento, de solenidade. E as pessoas que estavam ali, né, que trabalharam por esse projeto de concessão, chamaram a atenção do Ministério. Como assim, né? Não tem como não fazer um evento, uma cerimônia, porque isso é algo que o governo tem que apresentar o que está fazendo. Porque a gente até conversava na redação, né, com os nossos editores, mais do que reivindicar a autoria de uma obra ou de uma concessão que vai acarretar em obra de duplicação, serão quase 110 quilômetros de estrada duplicada, está previsto no contrato, né, que a 41 Investimentos agora vai ficar responsável por fazer pelos próximos 10 anos e vai gerir a estrada por 30. Mais do que reivindicar, olha, isso aconteceu que no nosso governo, no nosso ministério, a nossa equipe fez, não dá margem para desconfianças do tipo, pô, por que fez isso e não divulgou, né? Por que fez isso e não apresentou, né? Não só isso, né, Bernardo? Eu acho também ali que tinha uma carência de pegar o projeto para si. A gente tem um governador hoje em Minas Gerais que, querendo ou não, é pré-candidato a Planalto. Então, alegar que aquele é um projeto do governo Lula, que finalmente saiu do papel com o governo Lula, é de extrema importância. É uma pauta muito carente para Minas Gerais. E teve realmente a articulação do ministro Renan Filho com o presidente Lula, como a gente bem disse aqui, foi uma coisa muito prometida, muito pautada durante essas últimas visitas do Lula e precisava ser reivindicada pelo dono ali do texto, né, do projeto. Porque assim, esses projetos eles nunca são únicos de alguém, mas o governo federal tem uma prerrogativa de dizer que isso aconteceu sob o meu governo. Exatamente, é pegar o protagonismo ali da Exato, pauta, né? Eu acho que o termo é esse, assumir o protagonismo da situação. Por quê? O próprio senador Carlos Viana, que não é ele é oposição ao Lula, mas sempre um cara muito acordado, assim, né? Ele é muito do diálogo, da conversa, né? O senador está sempre... Mas ele é um cara que comemorou, por exemplo, a assinatura do contrato, mas já dizendo, olha, esse é um contrato que pega muito dos pontos do contrato que eu participei, é isso ele dizendo, né? Eu participei ativamente durante o período do governo Bolsonaro. O Lula teve um mérito, ele falou isso pra gente aqui, né? Lula teve um mérito de não apagar completamente o histórico edital, ali, né? Pegou, modernizou, mexeu aqui, mexeu ali, teve sucesso, teve mérito, mas não é como se ele tivesse começado do nada. Isso diz muito sobre o que a Ana falou. Todo mundo participa de um projeto desse e não é tentar puxar a sardinha ou ganhar de forma antiética em cima de um projeto. Não, esses projetos são realmente construídos a dezenas ou centenas de mãos. Então, se você não assume o protagonismo da ação, você está dando espaço para outras pessoas. Vai ter gente que vai querer, né, Bernardo? E o governo federal quase comeu essa mosca aqui em Minas Gerais de novo, não comeu. E, além disso, vai ter no dia 6 de fevereiro uma cerimônia em Ipatinga para assunção do contrato, que é quando a empresa efetivamente começa os 100 primeiros dias, que é uma marca contratual, de fazer aquelas primeiras intervenções na estrada. Então, recapeamento aqui, acolá, fazer a capina dos lotes que estão ao lado, trocar placas que não estão legíveis, fazer essas obras que são mais simples e aí depois, então, começar as obras mais complexas de duplicação, que exigem intervenções mais estruturantes na pista. Então, vai ter esse evento também. O governo patinou, mas não caiu. Para a gente já ir para o terceiro bloco... Acho só importante falar que nesse evento a gente não sabe ainda se vai ter a presença do presidente Lula, mas está confirmada aí a presença do ministro, Renan Filho. Ministro Renan Filho, presença, né, esperada, e também o diretor da NTT, o Guilherme Tel Sampaio. É bem provável que o ministro Alexandre Silveira também vai estar presente, né? Bernardo falou na coluna dele acredito que tenha sido quarta-feira. Isso, dia 22. Parece que existe um esforço da ala mineira no Palácio do Planalto para trazer o presidente Lula, né? Mas sempre tem aquela questão da agenda, tem outros compromissos e tal.
Eu acho que seria muito importante a visita do presidente Lula, até mesmo para dar esse sinal ao governador Romeu Zema, né, de diálogo, de que está fazendo uma coisa pelo Estado que é muito importante, e para a gente observar também qual que seria a postura do governo do Estado nessa situação, né? A gente teve um governador que falou que só iria participar de qualquer cerimônia se fosse lá na 381. Quem sabe, exatamente, quem sabe a gente possa ver aí um Zema mais efetivo na pauta. E a gente teve uma semana onde o governador Romeu Zema esteve muito ativo nas redes sociais, né, gente? Brigou muito com o presidente Lula, não só por causa da 381, mas também por causa do Propag, que já é o nosso terceiro bloco, né, Bernardo? Exatamente. Eu acho que, só para retomar a cerimônia, ela acontecer, teve um saldo positivo para o governo federal, inclusive pelo fato de que o governador Romeu Zema não participou da cerimônia. Perfeito. Porque a ausência, deixar espaço vazio nesse tipo de situação acaba fazendo com que esse espaço sempre é ocupado, né? Não existe vácuo de poder. E o governador Zema não foi. E ele não ir acabou gerando a possibilidade de que o governo federal fizesse críticas mais duras do que eu imagino que seriam feitas se o governador estivesse lá, obviamente. Então, o evento, aquele evento bem formal, bem protocolar, nada do que foi dito ali já não tinha sido anunciado antes, mas ele acabou, como a gente bem colocou na edição de quinta-feira, virando um novo palco para o embate entre Zema e Lula. Primeiro com o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes Renan Filho, que exaltou a presença do prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião, na plateia, e ele, em seguida, já emenda uma fala de crítica ao Zema. Ele falou, olha, eu fui governador, né? Ele foi governador de Alagoas, e eu sei quão importante é ter esse tipo de investimento do governo federal no meu estado. E ele faz uma crítica muito dura, eu acho, mais incisiva, inclusive, que a do Lula. A do Lula, lógico, que repercute mais. Mas ele fala uma coisa que eu acho que a gente já tem comentado muito aqui. Algo nessa linha, não sei exatamente o que é. Eu vou dizer exatamente o que ele disse. As aspas do ministro são as seguintes. Eu fui governador e gostaria muito de receber esses investimentos. E mais, eu vi o governo de Minas muitas vezes cobrando investimentos no governo passado e nesse agora, mas não o vejo nesse momento. Parece que a cobrança é mais política e menos pela obra. Isso a pequeno gestor público. O gestor público pode ser agente político ou não, pode ter caráter mais técnico ou pode ser operário ou empresário. Ele só não pode priorizar a política contra o interesse do cidadão. E é isso que o governo de Minas faz ao não estar presente quando se dá uma solução ampla, geral e restrita ao problema da rodovia da morte. Então ele já dá uma pancada no Zema aí. Na sequência, o Lula volta a falar do governador, trazendo de novo as críticas que o Zema falou sobre o Propag. Você ouve mais sobre isso na nossa edição anterior, a gente esmiuçou essas críticas. E aí o Lula fala, olha, o Zema tinha que vir aqui e me dar um prêmio, porque o que eu fiz por Minas Gerais nem Jesus Cristo fez. E aí o Zema retrucou, né? Primeiro ele fala isso, só vou quando colocarem obra na pista. E aí esse evento do dia 6 ganhou outra dimensão. Sim. Vai ter máquina na pista. Será que o Zema vai? Será que o Lula vai? Fiquei a dúvida, né? E depois ele fala até, né, a matéria que a Ana fez, ele fala sobre Jesus Cristo. Então, né? eu acho importante a gente falar sobre o Zema nessa questão, nesse embate com o presidente Lula, que é uma mudança no comportamento do governador, né? Até então a gente tinha um governador muito tímido, que não gostava de entrar em embates políticos, que inclusive deixa as articulações políticas para os seus secretários, que é um cara que prezava até então pela gestão do Estado, e agora, quase um ano antes da eleição presidencial, a gente vê um Zema mais ativo nas redes sociais, sendo mais embativo, tendo uns discursos mais políticos. E aí eu acho importante dizer que a gente tem que fazer uma crítica aqui ao fato da repercussão que o próprio presidente Lula tem dado a esses embates ao Zema. Porque, na minha opinião, o Zema precisa de palco para poder chegar até Brasília. Ele é um cara muito benquisto ali na região sudeste e no sul do país, mas não é um governador até então popular em todo o Brasil. E ele precisa de palco político para poder
pelo menos tentar uma certa candidatura, que não seja de cabeça de chapa ou então de vice, né? Mas até então precisa desse palco. E o presidente Lula, na minha opinião, ele dá esse palco ao governador quando ele responde às críticas que são feitas pelo Zema. O Zema estava ausente na cerimônia. Mais de, 10 minutos que foram falados ali na cerimônia foram falados fazendo críticas ao governador de Minas Gerais. Então, é muito tempo gasto para falar sobre um opositor, um cara que pode ser seu rival daqui a um ano. Então, a comunicação ali do governo Lula, na minha opinião, foi muito fraca e acaba dando a oportunidade do governador Romeu Zema assumir o protagonismo de uma pauta que até então era para ser protagonista, era ser o presidente Lula, o Renan Filho e todas as articulações que foram feitas. Eu acho, eu discordo um pouco. Eu acho que o Lula aproveitou a ausência do governador. Se o Zema quisesse não ficar em evidência dessa forma, ele deveria ter ido ao Mas você evento. não acha que a partir do momento onde há um espaço para ter essa briga nas redes, ou inclusive nas manchetes dos jornais, Mas eu acho acaba dando um palco ali para o governador que ele não tem. O governador Romeu Zema não é tão popular dá um palco, no país. Mas dá um palco para a duplicação da BR-381. Ela passa de ser um evento que tem importância local para ser um evento que tem importância nacional. E eu acho que a forma como foi feita a crítica ao governador Romeu Zema foi muito incisiva. E foi, na minha opinião, uma crítica calcada em situações reais, assim, né? A gente tem visto o Zema preocupado realmente mais com as questões políticas. Até depois a gente pode comentar a coluna da Ana de quinta-feira, que fala sobre como o Simões, inclusive, já está fazendo isso e tem gerado algum desconforto na própria base do governo de Minas. Então, eu acho que foi acertada assim, a crítica da forma como foi feita, de novo, porque aproveitou o fato de que o Zema não estava lá. Então, assim, se tivesse, o governo talvez ficaria mais comedido, né? Eu acho que é sempre importante o presidente não ficar calado nessa tipo de situação, porque cabe lembrar que o governador ele não está atacando o governo de agora, né? Desde semana passada ele desde o Propag, né, Bruno? E quem puxou isso foi o governador, né? Uhum. Então, não cabe ao presidente ficar, entre aspas, apanhando calado, né? Eu acho que em certo grau ali, claro que a gente talvez não seja interessante puxar o holofote pro governador, talvez, mas também não é bom ficar calado esse tempo todo, né? Eu acho que a gente vê um governador aqui de Minas Gerais mais ativo politicamente, isso é fato. A gente tem um Zema com um comportamento completamente diferente do que ele teve nos últimos anos. E pegar esse protagonismo aí com embate ao presidente Lula, também dá para ele aquela coisa do antipetista, de ser o grande opositor ali ao presidente. É uma coisa que o Caiado chegou a fazer, inclusive, na reunião que ele teve sobre segurança pública, que teve ali todos os governadores. O Caiado fez críticas na frente do Lula, para o Lula, e isso acaba também colocando ele como um grande opositor ali. Acho que a estratégia do governador Romeu Zema, seja ela efetiva ou não, é de realmente se colocar ali como um líder que vai fazer oposição ao governo federal. E isso, querendo ou não, dá destaque para o governador nacionalmente. Isso eu acho que não há dúvidas, né? Claro que o Lula, ao dar esse espaço para rebater, e acho que é muito importante o que o Bruno disse, né? É uma reação, não é como se o Lula tivesse de moto próprio... Arrumando picuinhas. Né? Exato, é uma reação que o governador falou. Claro que ele reagir coloca o Zema em evidência nacionalmente. Mas como que o Zema vai conseguir faturar em cima disso, né? Essa é uma discussão. É a próxima discussão, acredito, acredito, até chamar né? a atenção um pouco para essa coluna que o Orion Teixeira publicou na segunda-feira, que o Zema contratou o marqueteiro do ex-governador Aécio Neves e do ex-governador do Rio de Janeiro, Cabral, né? Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Exatamente. Já dá uma sinalização de que o Zema tem essa pretensão clara não clara, né? Porque ele não diz claramente que ele quer ser candidato. Mas ele quer estar nessa disputa, seja como cabeça de chapa ou não. Ele é o governador de Minas Gerais. Eu acho que, eventualmente, chegando em 2026, ele vai ter essa visibilidade nacional. Eu acho que é perigoso só a gente tomar cuidado assim, com que pode acontecer nos próximos meses, né? Porque a gente vai ter um governador Romeu Zema também muito ativo na questão do Propag, que vai ser uma coisa que vai ser muito discutida. E que, obviamente, ele vai fazer críticas, porque vem fazendo todo o tempo. A minha opinião, ela só vai do fato de, se
tem que ser muito bem tratado como vai ser colocado esse embate com o governo de Minas Gerais, para ele não soar um pouco um embate de polarizações. E acabar, querendo ou não, dar ali o espaço mesmo para o governador Romeu Zema se colocar como candidato a presidente, que é o desejo dele, a gente sabe, a gente conversa aqui nos bastidores, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar com o próprio governador, o governador diz que não tem vontade de ir para o legislativo, que ele é um cara que tem um perfil mais do executivo, e eu acredito que, como bem disse o Bruno, como já está articulado politicamente para isso, o governador vai ser muito mais presente. E aí eu digo, o governo Lula, com toda essa mudança na comunicação, pode estar dando aí uma facada no próprio pé, no sentido de estar trazendo o governador para a pauta, e querendo ou não, o governador é desconhecido. Eu acho que o que precisa ser colocado, agora entrando no mérito do que foi a troca de farpas entre os dois, vamos ver quem vai ser mais eficiente em colocar o tema da discussão acima da discussão em si. Porque a gente fala, nossa, Lula e o Zema estão batendo boca, Lula e o Zema estão batendo boca, brigaram, Lula falou, o Zema tweetou, Haddad tweetou, fez uma thread no Twitter para responder ao Zema. Mas o que uma coisa meio picuinha, você não acredita? Mas o que está sendo dito? Porque vamos falar sobre o mérito das falas do ministro Renan Filho e do presidente Lula. O Renan Filho falou, olha, todo governador quer ter esse tipo de investimento que a gente está fazendo aqui no estado de Minas Gerais. O Zema não veio. O Zema, com isso, dá uma sinalização que pensa mais na política do que no cidadão mineiro. O Lula, na sequência, vem e diz, olha, o que a gente fez pela dívida de Minas Gerais... ele exagera, né? Ele faz uma hipérbole, ele nem Jesus Cristo faria. Então o Zema teria que vir aqui e me agradecer. Me dá um troféu. Tem picuinha, tem alfinetadas, tem o tom mais ácido do discurso, mas se a gente pensar só no tom do discurso, o que eu consigo perceber aqui estamos assinando um contrato que vai ajudar Minas Gerais. Assinamos um projeto que vai ajudar a dívida de Minas Gerais. O Zema fez uma crítica que durou um dia, que ele condiciona a derrubada dos vetos à adesão ao Propag. No dia seguinte ele falou, não, eu errei. Ideia. Eu vou entrar no Propag de qualquer forma, mas eu quero derrubar os vetos. Então, assim, o conteúdo do discurso, se a gente analisar, eu acho que o Zema precisa ficar um pouco mais... ele tem que ser mais agressivo, sim. A postura dele tem que ser essa, se ele quer 2026, mas ele tem que ter cuidado com o que ele está falando, porque ele está pegando pontos que ele não vai conseguir ir contra ou formular uma narrativa de que nestes pontos específicos o governo federal está atrapalhando Minas Gerais, porque ele vai aderir ao Propag. Então como que ele pode dizer que o governo atrapalhou Minas Gerais? Ele vai comemorar se tiver obra na pista. Exatamente. Isso não é mais uma prerrogativa do governo federal. Isso é uma prerrogativa da iniciativa privada. E o governador Zema vai contra isso. É o que ele diz. Eu vou comemorar quando tiver obra na pista. E eventualmente vai ter obra na pista. E vai ser durante o governo dele. Então eu digo assim, se a gente começar a olhar o que está sendo dito, além só de qual briga está acontecendo e quem são os agentes dessa briga, eu acho que o Zema tem que manter a postura, mas ter um pouco mais de cuidado com o conteúdo. E aí, antes da gente falar do Matheus Simões, só porque é o tom, foi inclusive o que eu quis colocar no título dessa coluna que saiu hoje na sexta-feira, dia 24, o título é Vetos ao Propag são chance para Zema fazer política. Porque a fala do Zema foi um pouco desastrada, ele teve que voltar atrás, mas ao mesmo tempo marcou uma posição dele como um cara que pode liderar a região sul e sudeste para a derrubada dos vetos ao Propag. Por quê? A gente já discutiu isso. Minas Gerais foi afetada pelos vetos. Ela contabiliza 5 bilhões a mais que teria que gastar, porque um dos vetos, por exemplo, impede que o Propag abarque ali as dívidas que o Estado de Minas Gerais tem com instituições financeiras estrangeiras. Outro veto é o veto ao uso do Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional para amortizar a dívida. Só que Minas Gerais tem as estatais, igual a gente já comentou no programa anterior. Minas Gerais está numa situação diferente do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Esse veto do FNDR, do Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional, afeta sobremaneira Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Só que a maior bancada de deputados federais entre esses dois estados é de Minas. Então,
Essa coluna traz a conversa que a gente teve com integrantes do governo estadual, em conversa inclusive com o Zé Silva, que é o deputado federal líder do Zema na Câmara. O Zé Silva disse que o governador Romeu Zema reuniu o secretário de Fazenda, secretário de Planejamento e os deputados da base em Brasília nessa semana para poder efetivamente, eu acho que até de forma inédita, sair do gogó e ir para a prática. Finalmente o Zema foi a Brasília, né, Bernardo? Porque não é uma atitude que também o governador tem. Ele geralmente deixa para o Marcelo Aro fazer essa articulação. Isso, ele teve essa reunião aqui, mas assim, o Zema de frente das câmeras, o Zema dos holofotes, que fala, que critica, parece que agora falou, pô, não, agora eu tenho que capitanear um movimento de verdade nos bastidores para poder tentar derrubar os vetos ao Propag. Então, os vetos ao Propag já foi um palanque enorme político para o Zema, porque fez com que o Lula respondesse a ele, fez com que a Haddad respondesse a ele, fez com que os tweets dele virassem relevantes nacionalmente durante 2 semanas já, e agora podem fazer com que a articulação dele lidere uma frente importante para Rio Grande do Sul e para o Rio de Janeiro também, em Brasília, porque a união de todos esses estados pode sim derrubar um veto do presidente no Congresso, porque só o COSUD tem mais de 250 deputados federais. Então, assim, essa articulação está sendo feita. Pelos primeiros passos, parece que o Zema está aproveitando essa oportunidade de fazer política efetivamente, não só política eleitoral, política nos bastidores. Então, assim, vamos ver como é que vai ser, né? Era até então do Eduardo Leite, né, Bernardo? E aí agora a gente vê um governador mais pautado na política. Acho importante a gente falar que o Zema não deixa, geralmente não faz essas articulações, ele deixa para o Marcelo Aro fazer. E aí o Marcelo Aro estava presente nessa reunião? Não sei exatamente se o Marcelo Aro estava presente, mas o Zé Silva, ele cita nominalmente o secretário de Casa Civil, Marcelo Aro. Ele fala o nome dele, né? Ele fala, olha, eu e o Marcelo Aro estamos aí unindo todas as nossas forças para poder ter uma base sólida dentro da Câmara dos Deputados para poder votar contra esse veto. Vale lembrar, né? Um dos pontos que o Zé Silva coloca como favoráveis a ele se mostrou bastante otimista na conversa que a gente teve ontem. Um ponto o veto para poder ir para a pauta do Congresso, ele não tranca o restante da pauta. Uma questão que até que o secretário de Fazenda conversou com a gente. Então, ele pode ficar sendo prorrogado ad eterno. Pode nunca ser votado, né? Só que o que o Zé Silva diz é um projeto do Rodrigo Pacheco. Então, ele tem um peso da assinatura do presidente do Congresso. É possível que esses vetos sejam sim pautados com alguma agilidade. E o outro ponto que ele coloca ele está no 4º mandato dele, ele fala, olha, em 4 mandatos aqui em Brasília eu nunca vi um projeto ser aprovado com tanta força. Foram 431 votos na Câmara dos Deputados e foi unânime no Senado. Então, assim, é lógico, né? Esses votos não se mantêm quando a gente está falando de veto, porque veto você acaba se indispondo com o executivo, às vezes a pessoa, às vezes o deputado votou naquele projeto ali, mas não necessariamente discorda com o que foi vetado, porque ele não defende a integralidade do projeto. A base do Nordeste talvez não queira se indispor, igual você falou. A gente está falando de estados que realmente são afetados de forma muito significativa, 2 estados que não são... 2, 3 estados e tem muitos outros, né, principalmente no Nordeste, que são a base do governo e que podem não querer votar de novo esse projeto. Exato. Assim como essa é a chance do Zema se mostrar capaz de fazer política de bastidor, política de articulação com resultado efetivo, vai também ser um termômetro para a gente ver qual que vai ser a força dele nessa tentativa, né? E também, assim, se der errado, uma das críticas possíveis vai ser, mas só no seu 7º ano de governo você foi tentar fazer isso? Eu perguntei do Aro exatamente por isso, porque a forma que o secretário da Casa Civil faz política é muito agressiva, né? A gente sabe que ele é um grande articulador no bastidor. E se o Zema estiver tomando esse protagonismo para ele, a gente pode fazer essa comparação. Será que o Zema vai ser tão agressivo contra o Aro? Será que ele vai realmente ter esse posicionamento de poder chegar a cada deputado, ir a Brasília, visitar gabinetes? Que a gente sabe que a articulação política é feita assim, né? Dessa forma. Então, a gente pode esperar aí para os próximos dias como que vai ser o governador aí nas entrelinhas, né? Agora, falando de articulação do governo Zema, né, Ana, só para a gente finalizar aqui a nossa edição, já falamos bastante, né? Uma outra figura que sempre foi tratada como alguém mais afeito a esse tipo de conversa do que o governador é o vice-governador Matheus Simões, que está
sempre foi alçado pelo Romeu Zema como o nome natural para a sucessão dele, né, para ser o apoiado do governador na sucessão do governo estadual. Ele está começando a fazer as suas agendas próprias, né, tentar alçar voos próprios, é o tema da coluna de quinta-feira. Fala um pouco para a gente como que isso tem sido tratado com algum tipo de desconfiança e de insatisfação dentro da bancada governista da Assembleia. É isso, eu trouxe isso na coluna de quinta-feira, como falou o Bernardo, as primeiras articulações políticas aí de Matheus Simões. Matheus Simões, que é vice-governador do governador Romeu Zema, né, e que é seu herdeiro político. Zema quer que Matheus assuma a cadeira até um pouco antes da eleição, viu? O plano do governador é sair 6 meses antes, né? Que é o peso ali que a Justiça Eleitoral cobra, mas existe uma tendência dele sair até um pouquinho mais cedo, até para o Simões ter esse destaque. Mas Simões já está trabalhando, já começou as suas primeiras viagens, começa agora em fevereiro e vai começar pelo leste de Minas. O que aconteceu é que a gente tem 2 ex-deputados comandando aí o gabinete de Matheus Simões, quando o assunto são as articulações políticas. Uma dessas ex-deputadas é a Celine Laviola, que é mãe, né, do Zé Laviola, que também é um dos caras que aí compõem a base do Novo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa relação tão próxima de mãe e filho acabou gerando um pouco de ciúmes na base do governador, que diz que Matheus vem priorizando aí os nomes indicados por esses ex-deputados. Vale lembrar, gente, quando a gente está falando de articulação política para a eleição, as viagens ao interior são muito importantes, porque é lá, obviamente, que você fala com a base, mas é uma forma de você também angariar votos através de alianças com prefeitos, com vereadores, fazer essa articulação no bastidor para que aquelas pessoas trabalhem para você numa questão de divulgar o seu trabalho, enfim, de divulgar o que você possa fazer. É como se fosse, tipo assim, vou escolher um vereador aqui X para ele poder ser meu garoto propaganda nessa cidade. E isso é feito com muita articulação política e muita conversa. E essas viagens que o Simões vem fazendo agora são exatamente para angariar essa base política, não só efetiva com o eleitor, mas também com os prefeitos e vereadores. E gerou, obviamente, ciúmes. Essa crítica dos deputados estaduais, a falta de diálogo com o governo Zema, ela é antiga, né, meninos? A gente já escutou isso algumas vezes. Quando o assunto é Assembleia, a gente sente que mesmo a base do governador não tem muito diálogo ali, eles têm que lutar muito para conseguir uma reunião, têm que lutar muito para conseguir uma pauta ser passada, para poder falar com o governador, olha, isso aqui é minha prioridade, eu preciso de ajuda nisso aqui. A gente tem 2 líderes ali, né? Eu falo 2 porque, na verdade, é um, mas o Cássio Soares também age ali como uma forma de líder do governo Zema. Mas a gente tem ali uns líderes que também são um pouco apáticos quando o assunto é conversa assim, de articulação. E a sensação que eu tive conversando com os deputados da base é que o Zema, mais uma vez, com essa tentativa de já botar os Simões na estrada, acabou se afastando da Assembleia Legislativa. E pelo que a gente já conversou, inclusive, com o secretário aqui, né, a relação dele com a Assembleia vai ser importante o ano todo, né, Bruno? Vai, porque o governo ele tem interesses muito importantes na Assembleia, de novo, principalmente na questão do Propag, né, e nos projetos de privatização de CEMIG e Copasa, né, que, inclusive, no interior são empresas que... Principalmente a Copasa tem algumas dificuldades no interior, no norte de Minas, mas são empresas que têm uma memória efetiva do mineiro, né, são empresas que... não vão ser fáceis de serem privatizadas. Tem aquela questão da PEC do referendo, né, que precisa passar, até o momento, por um referendo popular para privatizar essas empresas. Então, como é que esses prefeitos vão agir e mobilizar seu eleitorado para votar em uma PEC do referendo, por exemplo? Então, é importante que o governador tenha esse olhar atento para a Assembleia, mas eu acho que o Simões ele já fazia isso também, né? De ir não é uma crítica nova, né? O governo ele sempre se pautou por ser municipalista, né? E sempre olhar muito para o interior. Acho que a base do governo nunca foi a região metropolitana e Belo Horizonte, né? Acho que os principais opositores ao governo sempre estiveram nessa região. Então, no interior, o governador sempre foi muito, ele sempre se gaba de ser o governador que mais visitou o interior, de ir em cidades que nunca um governador mineiro foi. Então, eu acho que marca a posição o Matheus Simões,
E talvez a base também tem que ter um pouco de compreensão que 2026 já começou, né? Então, assim... Mais uma vez a gente tem aí o governador de Minas Gerais já caminhando para 2026, né? Eu acho também importante falar que, conversando ali com os aliados do Simões, foi-me dito que isso também é um trabalho para o governador, porque... Obviamente, o Zema já tem um destaque aqui em Minas Gerais, mas vai precisar ganhar em Minas Gerais para ganhar o Brasil. Como a gente sabe, essa é uma métrica aí que é antiga, né? Todos os presidentes ganharam em Minas. E, querendo ou não, com o Simões viajando, podendo fazer já essa articulação política, ele não leva só a sua candidatura para os eleitores e para os prefeitos, e, enfim, para esse bastidor político, ele também leva o nome do governador Zema. Então, o Zema não precisaria nem viajar para poder fazer essa articulação. Então, o governador ele faz duas campanhas ao mesmo tempo. Faz a sua própria, né? Para o Planalto, e também indica seu sucessor aí para o governo de Minas. Perfeito. Bom, só para lembrar, né, a gente falou tanto da ausência do governador Romeu Zema em Brasília na cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381 e não falamos o que o governador estava fazendo nesse dia, né? E o Bruno falou de ser municipalista, né? A agenda do governador da quarta-feira trazia ali um evento dele como palestrante na Associação Mineira de Municípios. Era um congresso de prefeitos, né? Ele estava com prefeitos. Uma agenda com vários prefeitos. A minha Só também está reforça, né? dividida, né? Está enfrentando aí várias articulações para a cabeça de chapa, que o Zema está muito envolvido, porque precisa de ter ali um líder que seja aliado para ele, exatamente para fazer essa articulação para os Simões. Bom, esse certamente vai ser o tema das próximas edições, como a gente bem disse quando falou, né, sobre a eleição da AMM. A gente vai ficando por aqui porque falamos mais... A gente falou hoje, hein? Gastamos a língua. Falamos mais que o Trump, né? Bom, de novo, né, convido vocês a acompanharem a cobertura da política de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e da nossa representação em Brasília também no am.com.br, também na nossa edição impressa e, claro, no Política em Pauta, né? Tá todas as sextas-feiras disponível no Spotify e também no canal do YouTube do Portal AI. Ana, sexta-feira a gente está de volta, provavelmente retomando algumas dessas discussões. Com certeza. Queria agradecer ao Bernardo e ao Bruno também por ter topado fazer parte aqui do Política em Pauta mais uma vez. Obrigada, viu, Bruno? Obrigado, gente. É sempre um prazer estar aqui e conversar sobre política, Minas Gerais. Tem agora esse toque um pouco internacional também, é sempre interessante. É isso, gente. Muito obrigada. Um abraço para todos.